Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler a introdução desta carta, o prefácio e a saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E eu quero, à guisa de introdução, focar 2 pontos, para mim, importantes, extremamente relevantes. O primeiro deles é que a carta de Paulo aos Filipenses é um recado de amor, é um bilhete de amor, é um memorando de amor, muito mais do que apenas uma exposição teológica. Esta carta é uma carta onde Paulo deixa transbordar o seu coração, cheio de alegria, cheio de gratidão, e seu profundo amor por esta igreja, que foi as primícias da Europa, que foi aquilo que ele chamou de sua coroa e de sua alegria. Esta igreja que se tornou a igreja mais próxima, mais amiga, mais companheira, mais sensível às necessidades do apóstolo, conforme ele relata no capítulo 4, versos 15, 16 e 18. Obviamente, não obstante ser uma carta extremamente pessoal, Paulo trata também nesta carta de grandes temas teológicos. Talvez nenhuma carta Paulo aprofunda-se tanto na questão da cristologia, como no capítulo 2, versículos 5 a 11. E Paulo trata de coisas tão tremendas aqui, como por exemplo, a questão da experiência cristã, nos capítulos 3 e 4. Mas sobretudo esta carta é uma carta de um amigo para outros amigos. Segundo ponto é que esta carta tem particularidades que precisam ser destacadas, precisam ser mencionadas. E o primeiro ponto que me chama a atenção é que esta carta reflete o sucesso do propósito divino. Notem vocês que o plano de Paulo não era a Europa, não era Filipos, mas o próprio Deus direciona Paulo para a Europa, para Filipos, e este plano era um plano vitorioso, mostrando que a igreja de Filipos nasceu primeiro no coração de Deus, depois no coração missionário ou na estratégia missionária de Paulo. Esta igreja foi plantada por vontade de Deus, por direção de Deus, para a glória de Deus, e está agora produzindo os resultados e os frutos que exaltam e glorificam a Deus. Segundo ponto, esta carta reflete que o sofrimento pelo Evangelho pode se transformar em alegria no Evangelho. Porque quando Paulo planta esta igreja, Paulo rega o solo com as suas lágrimas, com o seu sangue. Esta igreja foi plantada debaixo de dor, debaixo da chibata, debaixo do açoite. Mas esta igreja que foi plantada com tanta dor, com tanto sofrimento, vai se transformar na maior consolação do apóstolo Paulo. Vai se transformar na fonte da maior alegria do apóstolo Paulo. Aquilo que lhe causou mais dor, vai trazer-lhe mais alegria. Isto é algo glorioso no Evangelho, ao ponto de Paulo chamar aqueles irmãos de sua coroa, de sua alegria, o motivo da sua maior consolação. Terceiro ponto, esta igreja, ou esta carta, vai refletir o fato de que nenhuma circunstância pode frustrar os benditos propósitos de Deus. Se você notar, Paulo escreve esta carta algemado, preso, aguardando uma sentença de morte. Talvez não aquilo que ele esperou ao longo da vida, porque o sonho de Paulo era ir a Roma.
você nota isso pelo menos 2 vezes, quando ele escreve esta carta à igreja de Roma, possivelmente Éfeso. Ele diz para aquela igreja que o sonho dele era ir a Roma, e de Roma ser enviado à Espanha. Depois, você vai notar, no livro de Atos, que não apenas era sonho de Paulo ir para Roma, mas era plano de Deus que ele fosse para Roma, porque quando ele foi preso em Jerusalém, Deus diz para ele: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Mas quando ele vai para Roma, ele não vai tecnicamente como um missionário. Ele vai precisamente como um prisioneiro. Ele vai escoltado. E ele chega em Roma algemado. E ele é visto não apenas como alguém que é enviado, mas alguém que está algemado, aguardando uma sentença, e uma sentença de morte. Mas não obstante essa circunstância, o evangelho cresce, a igreja é estimulada, a guarda pretoriana conhece o evangelho. A partir daquela prisão ele escreve esta carta e outras cartas, como Éfeso, como Colossenses e como a carta de Filemon. Então o plano de Deus nunca pode ser frustrado, e a carta aos Filipenses é clara em nos mostrar isso. Outra coisa, quarta verdade peculiar desta carta que eu quero focar nessa introdução, é que esta carta reflete a verdadeira e gloriosa alegria do cristão, apesar das circunstâncias. Eu disse para vocês, quarta-feira passada, que esta carta é a carta da alegria. Nenhuma carta de Paulo transborda tanta alegria quanto esta. E não é alegria porque as coisas estão boas, não. É alegria ultra circunstancial. Se você olhar no capítulo 1, ele fala que esta alegria é a despeito das circunstâncias adversas. Se você olhar no capítulo 2, ele diz que esta alegria é a despeito de pessoas que tantas vezes roubam a alegria, conspiram contra a alegria. Se você olhar no capítulo 3, ele diz que esta alegria é a despeito da preocupação com coisas terrenas. E no capítulo 4 ele diz que esta alegria é apesar da ansiedade, que nos asfixia, que tenta tirar o nosso oxigênio. Então a alegria do cristão é uma alegria que não depende da circunstância nem da situação. Muito bem, vamos olhar agora esse texto lido. E a primeira coisa que você vai perceber é sobre o remetente da carta. Quem é o remetente da carta? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Note você que este era um método de escrever cartas na antiguidade. Primeiro a pessoa se apresentava para depois escrever. Hoje a gente escreve para depois se apresentar, né? A gente assina o nome no final da carta. Naquela época era o contrário. Primeiro você se identificava e depois você enviava aquela correspondência. E esta carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos foi uma das 4 cartas da prisão. Você sabe que Paulo teve 2 prisões em Roma. A primeira prisão, Paulo estava preso, mas com certa liberdade. Paulo estava preso, mas numa casa alugada, onde ele podia receber pessoas, podia fazer conferências, podia dar entrevistas, podia escrever livremente, receber pessoas livremente. Nessa primeira prisão, ele ficou em torno de 2 anos. E nesses 2 anos, ele escreveu 4 cartas. Filipenses é uma delas. E tudo nos faz crer que Filipenses foi a última carta da prisão. Obviamente, ele saiu dessa primeira prisão. Ele visitou, inclusive, essa região de Filipos. E logo depois, você vai notar a segunda prisão de Paulo. E na segunda prisão de Paulo, ele escreve a sua última carta, que foi a segunda carta de Paulo a Timóteo. Desta prisão, ele não saiu. Esta prisão não tinha liberdade condicional. E nessa prisão ele estava num calabouço romano, e dali ele saiu para ser degolado, saiu para o martírio. Por que que nós entendemos que esta carta foi a última carta que ele escreveu da prisão? Da primeira prisão. Primeiro, porque no capítulo 2, versículo 23, ele expressa expectativa de rever a sua situação. Na segunda prisão não tinha possibilidade nenhuma de rever nada. Ele já diz para Timóteo: olha, eu sei que o tempo da minha partida é chegado.
Eu já estou sendo oferecido por libação. Mas nessa não, nessa ele está ainda com expectativa de que a sua causa possa ser revisada. Segunda razão, houve tempo suficiente nessa prisão para que a igreja de Filipos tomasse conhecimento de que ele estava preso, que a igreja de Filipos se arregimentasse para levantar uma oferta, que a igreja de Filipos enviasse a ele de Filipos a Roma Epafrodito. Houve tempo para que Epafrodito ficasse doente, e esse fato fosse informado à igreja, e Paulo devolvesse Epafrodito para a igreja. Então, isso delongou pelo menos uns 2 anos. Então, esta carta não foi escrita no começo da prisão, mas no final da primeira prisão. Mas há um argumento mais forte ainda, porque esta carta foi a última carta escrita da prisão. Sabe por quê? É porque, se você perceber, na carta de na carta de Éfeso e na carta de Colossenses e de Filemon, Paulo afirma que Lucas estava com ele. Mas agora, nesta carta, quando ele escreve Filipenses, Lucas não está mais com ele. Isso significa que a carta aos Filipenses foi escrita depois que Paulo escreveu Éfeso, Colossenses e Filemon. Então, esta carta foi a última carta da prisão de Paulo. Por que ele menciona Timóteo aqui? Será que Timóteo foi coautor da carta? Será que Timóteo foi um amanuense da carta? Será que Timóteo tinha parceria nesta carta? Não, não é assim. Se você olhar ao longo da carta, você não vai ver Timóteo como coautor da carta, nem como amanuense da carta, nem como parceiro na autoridade apostólica para escrever essa carta. O que aconteceu é que Paulo, por causa da sua fidalguia, do seu amor, da sua generosidade, estando Timóteo com ele, nesse período da prisão, e ele entendendo ou intentando enviar para aquela igreja de Timóteo em breve, conforme vamos ver no capítulo 2, ele manda também esta saudação em nome de Timóteo. Eu queria que você agora parasse para olhar comigo sobre este homem, Paulo. Quem é este Paulo que está escrevendo esta carta? É muito importante entender. Primeiro, vamos ver Paulo como um grande homem. Paulo é a versão grega do nome hebraico, Saulo. Você vai ver que o começo do livro de Atos começa a chamar de Saulo. Saulo era o seu nome hebraico, o seu nome hebreu, enquanto Paulo era o seu nome grego. É por isso que quando ele começa a viagem missionária e começa a entrar num mundo profundamente marcado pelo helenismo, pelo mundo grego, o seu nome é mudado de Saulo para Paulo. Esse homem, ele nasceu na cidade de Tarso, ele era filho de pais judeus, embora não tenha nascido na Palestina. Ele recebe o título de cidadão romano, ele tem essa honra, esse privilégio de ser cidadão romano, mas ele é enviado para Jerusalém, ainda jovem, para aprender aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele foi doutrinado e ensinado na seita mais estrita e restrita dos judeus, que era o farisaísmo, e ele então adquire uma cultura invulgar, ele tem uma personalidade muito forte, e este homem é o homem que vai ter uma liderança inequívoca no primeiro século, e este cidadão ganha também o espaço de ser um dos membros ilustres do maior concílio dos judeus. Ele era um membro do sinédrio judaico. Então era um grande homem do ponto de vista da sociedade daquela época. Segundo, Paulo, um grande perseguidor. O que aconteceu? Sendo ele um judeu zeloso, fariseu, culto, estudioso da lei, ele começou a perceber que a religião do caminho, liderada por este Galileu, estava colocando em risco a religião de seus pais. Assim ele entendeu. E se você perceber, ele se levanta como grande defensor do judaísmo, como grande bandeirante da fé farisaica,
E ele entende que ele estaria prestando um grande serviço ao reino de Deus, perseguindo implacavelmente esta nova, entre aspas, seita chamada do caminho, esta religião do caminho, desses novos seguidores de um Messias, e ele se transforma no grande perseguidor da igreja. Se você perceber, ele entra nas casas, ele arrasta as pessoas, ele algema pessoas, ele açoita pessoas, ele prende gente, ele manda matar gente, e quando eles estão apedrejando Estevão, ele está lá dando o seu voto, se transformando no maior terror da igreja cristã. Uma coisa ele não percebera, é que perseguindo a igreja, ele não se apercebera de que ele estava perseguindo o próprio Senhor da igreja. Ele estava lutando contra o próprio Deus, e que quem toca na igreja de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Paulo, em terceiro lugar, um grande convertido. Note você comigo um ponto importantíssimo na conversão deste homem. Alguns pontos aqui merecem destaque. Primeiro, não foi Paulo quem buscou a Cristo, foi Cristo quem buscou o Paulo. Quando Paulo foi convertido, ele não estava buscando a Deus, ele não estava buscando a Cristo. Ao contrário, ele estava indo de encontro, na contramão, perseguindo a igreja, perseguindo o Senhor da igreja. E é interessante que esse é um fato que acontece com todas as conversões. Não é o homem que busca Deus, é Deus quem busca o homem. Não é o homem que acha Deus, é Deus quem acha o homem. Essa é a verdade absoluta sobre todas as conversões. Segundo lugar, não foi ele quem se rendeu a Cristo, ele foi rendido a Cristo. Note você que Deus primeiro, Jesus primeiro o jogou ao chão, o quebrou, o humilhou, o abateu. Ele não se rende voluntariamente, ele não se capitula por uma questão de análise lógica dos fatos. Ao contrário, enquanto respirava ameaças, diz a Bíblia que veio uma luz aurifulgente e ele foi rendido, ele foi jogado ao chão. Terceiro lugar, não foi ele quem gritou da terra ao céu, mas foi Cristo quem lhe bradou do céu à terra. Antes de ele tomar pé da situação, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então ele gritou da terra: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Note que a iniciativa foi de Deus, a iniciativa veio do céu. Quarto lugar, não foi ele quem entrou para o evangelho, mas foi o evangelho quem entrou nele. Ele está atordoado, completamente atordoado. Ele está cego. E agora diz a palavra de Deus que em vez de entrar em Damasco com uma chibata na mão, ele entra sendo segurado pela mão. Em vez de entrar em Damasco respirando ameaças contra a igreja, ele entra para se colocar de joelhos diante do Deus da igreja. Em vez de ele entrar em Damasco como terrível perseguidor da igreja, ele entra em Damasco como irmão dos membros da igreja. Em vez de ele entrar em Damasco como embaixador da morte, ele é transformado em embaixador da reconciliação. Em vez de ele entrar em Damasco para matar, ele entra em Damasco para orar, porque o evangelho o transformou. Quarto lugar, quem é esse Paulo? Ele é um grande missionário. Deus disse acerca dele logo depois da sua conversão: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Notem vocês que maravilha isso. Aquele que era o maior problema é transformado na maior bênção. Aquele que era a maior ameaça se transforma no maior instrumento. Aquele que era o maior opositor do cristianismo transforma-se no maior apologeta do cristianismo. Aquele que era a maior ameaça à igreja transforma-se no maior plantador de igreja. Aquele que tentava destruir a igreja
transforma-se no maior evangelista da igreja. Deus está revertendo a situação. Aquele que pensava que os gentios eram indignos do reino de Deus, é enviado como missionário aos gentios. Deus está mudando completamente a situação. Aquele que trazia cartas do Sinédrio para prender, agora envia cartas para salvar e para abençoar. Esse é o maior missionário da igreja. E preste atenção em 3 coisas. Hoje nós temos algumas coisas curiosas. Michael Green diz isso de uma maneira muito bonita. Ele diz o seguinte, que hoje os teólogos não querem ser missionários. Os missionários não querem ser teólogos. Paulo foi o maior teólogo da igreja, foi o maior missionário da igreja, foi o maior evangelista da igreja, foi o maior plantador de igrejas da igreja primitiva. Este homem fez 3 viagens missionárias, percorreu a Europa, percorreu a Ásia, chegou ao coração do império em Roma. Ele escreveu mais do que qualquer outro no Novo Testamento, autor da maioria dos livros. Foi o maior plantador de igrejas. Este homem foi certamente o maior teólogo, o maior evangelista, o maior apologeta, o maior plantador de igrejas de toda a história da igreja primitiva. Mas note vocês, 5º lugar, Paulo, um grande amigo. É encantador você notar como é que ele abre essa carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Se você for verificar as cartas que Paulo escreveu, apenas 3 cartas ele não se dirige como apóstolo. Exatamente às 2 igrejas da Macedônia e o memorândum particular e pessoal ao seu amigo e ao seu filho na fé, Filemon. A grande questão é, por que é que Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, não se dirige àquela igreja como apóstolo, e sim como servo? Por quê? Se esse era o seu hábito, se esse era o seu costume, se essa era a sua metodologia. Sabem por que ele não escreve como apóstolo e sim como servo? Porque ele não precisa defender o seu apostolado para esta igreja. Ele escreve como um amigo para outros amigos. Esta igreja nunca questionou a apostolicidade de Paulo. Esta igreja nunca duvidou das credenciais de Paulo como apóstolo. Ao contrário, esta igreja sempre foi um suporte para ele, para que ele pudesse cumprir o seu ministério e o seu apostolado. Desta maneira, ele não precisa escrever para esta igreja, dizendo, eu sou apóstolo. Não, essa igreja sabe que ele é apóstolo. Ela reconhece o seu apostolado. Ela apoia o seu apostolado. Ela é um suporte para o seu ministério de apóstolo. Ele escreve como um amigo, como alguém íntimo, como alguém achegado. Esse é um fato extremamente importante de destacar. Mas notem que agora ele se apresenta como servo. Paulo, servo de Cristo Jesus. O que é que ele quer dizer com isso? Esta palavra servo aqui é a palavra doulos. E doulos é mais do que servo. O servo é alguém que tem direito e que tem liberdade de ir e vir. O servo é aquele que pode escolher a quem quer servir. O servo é aquele que pode trocar de senhor. Mas doulos não. O doulos é um escravo. Ele é propriedade de alguém. Ele perdeu a sua liberdade de escolha, de fazer o que quer, o que deseja, o que intenta. E eu chamo a sua atenção para 3 pontos aqui. Primeiro, o escravo deixa claro que ele é possessão absoluta de outro alguém. Paulo, ao se dizer servo de Cristo, dizendo, a igreja de Filipos, eu sou propriedade do Senhor Jesus. Ele é o dono da minha vida. Eu pertenço a Ele. A minha vida é dele. A minha vontade se rendeu a Ele. O meu projeto de vida é fazer a vontade dele. Segundo lugar, ele deixa claro que deve a Cristo uma obediência absoluta. Não tem sentido você se dizer servo de Cristo e se assentar no trono da sua própria vida, para fazer as suas próprias escolhas, para tomar as suas próprias decisões, sem obedecer absolutamente ao Senhor Jesus Cristo.
Doulos de Cristo é alguém que diz, Ele manda em mim. A minha vontade é fazer a sua vontade. Terceiro lugar, ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior de todas as honras. Notem isso, irmãos. Talvez quem melhor entendeu isso foi Agostinho, no século V. Agostinho dizia o seguinte, que quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Quanto mais você obedece a Jesus, mais livre você é. Quanto mais você anda debaixo do seu conselho, mais liberdade você tem. É como um trem, só é livre para correr se anda em cima dos trilhos. É como um tocador de piano, ele só arranca acordes belíssimos se ele toca de acordo com a música. Na medida em que você obedece a Jesus, você é livre, você tem vida plena, você é feliz. Muito bem, vamos olhar os destinatários desta carta. Olhe comigo, por favor. Alguns pontos importantes que eu chamo a sua atenção. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Primeiro ponto, os destinatários identificados. Note aí que ele escreve a todos os santos, frise a palavra todos aí. Paulo não está escrevendo a uma elite, a uma aristocracia, a um grupo, a apenas determinadas pessoas estratégicas, líderes da igreja. Ele está escrevendo para toda a igreja, para todos os crentes, sem exceção. Com isso ele está passando a seguinte ideia: na igreja de Deus, todos são importantes, todos têm valor, não há acepção. Na igreja de Deus não pode existir complexo de inferioridade, nem de superioridade. Na igreja de Deus todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo lugar. Na igreja de Deus todos são irmãos, todos são servos, todos são ovelhas, todos pertencem ao mesmo rebanho. Isso é muito importante destacar. A igreja de Deus, dessa forma, ela é suprarracial, ela é supracultural e ela é supradenominacional. Se você perceber, todos os santos, esse é um ponto importante. Quem faz parte da igreja de Deus? Quem pertence à igreja de Deus? Nós não podemos pensar que a igreja de Deus seja apenas a nossa denominação. Nós não podemos pensar que a igreja de Deus seja apenas a nossa congregação. As pessoas que pensam dessa maneira se tornam seita, porque a igreja de Deus é maior do que uma igreja local, é maior do que uma denominação, é maior do que apenas uma corrente doutrinária. A igreja de Deus é formada de todas aquelas pessoas que em qualquer lugar, em qualquer tempo, creram no Senhor Jesus Cristo. Foram lavadas no seu sangue, foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Por isso Paulo identifica os seus destinatários como todos os santos. Segundo, os destinatários definidos. Olha aí que ele diz todos os santos. E essa palavra não é uma palavra simples de definir. Não é. Vamos entender o que Paulo quer dizer com isso. Primeiro, se fosse hoje, eu acredito que as pessoas iam mudar essa saudação. Talvez se fosse hoje, alguém dirigiria o seguinte: o Santo Paulo aos servos de Cristo. Porque hoje, os líderes estão se sentindo muito importantes. Eles são os ungidos. Eles são os líderes. Eles são as pessoas importantes. Eles se colocam num nível superior. E Paulo choca este espírito de presunção, dizendo: Paulo, escravo, aos santos. Ele inverte os papéis, revelando que na igreja de Deus, a pirâmide está de ponta cabeça. No reino de Deus, quem quer ser grande, vai ser o menor. Quem quer ser o maior, vai ser servo de todos. Por isso ele se apresenta como servo aos santos, e não como santo aos servos. É interessante que nós hoje nós não usamos essa expressão. Eu de vez em quando, até por chocar um pouquinho, eu chamo uma pessoa: ô santo, como é que vai? E a pessoa: não, eu não sou santo não.
Você já percebeu isso? Chama uma pessoa de santo para ver, que ele reage na hora. Ele não aceita esse título de santo. Por quê? Por que ele não aceita? Na verdade, a palavra santo aparece no Novo Testamento mais de 60 vezes. E a palavra cristão, nós achamos que é a palavra mais comum para a gente se tratar uma outra, aparece só 3 vezes. Porque nós herdamos a ideia de que santo tem muito mais a ver com aquelas figuras bonitas dos vitrais das igrejas, do que com aquelas pessoas que estão transitando na praça e no mercado. O que é um santo? Um santo não é uma pessoa sem pecado. Um santo não é uma pessoa que foi canonizada, porque no imaginário coletivo ela viveu uma vida sem transgressão e até mesmo realizou milagres e prodígios. Não, a palavra santo não tem nada a ver com isso. Santo na Bíblia tem primeiro o significado de ser alguém separado para viver uma vida diferente, de dedicação e de consagração a Deus. Então, você que foi separado do mundo para se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus, você é santo. Não tem a ver primariamente com ética, conduta ou caráter. Tem a ver com posição. Esse é o primeiro ponto da santidade, ela é posicional. A primeira questão de Hagios, santo, não tem a ver com caráter, tem a ver com status, com posição. Você foi tirado do mundo para Deus, então você é santo. Você já foi chamado do mundo para Deus, então você é santo. De tal maneira que não é possível que uma pessoa seja salva sem ela ser santa. Todo salvo é santo. Todo salvo foi separado para Deus. Todo salvo foi chamado para Deus, para servir a Deus. Foi arrancado do mundo para servir a Deus. É óbvio que Hagios, santo, também tem a ver com santidade, não apenas posicional, mas experimental. Santo também tem a ver com essa questão. Sede santos, porque eu sou santo. Agora ele está falando de mudança de conduta, de caráter, de vida. Mas o que Paulo tem no seu coração quando ele se dirige a essa igreja dizendo aos santos? Essa santidade aqui, irmãos, não é a santidade do isolamento, não é a santidade do gueto, não é a santidade da fuga, do escape, não é a santidade da ruptura geográfica. Notem vocês que a igreja na Idade Média não entendeu isso. Na Idade Média a igreja pensou que santidade era uma santidade geográfica. E até hoje, às vezes, nós pensamos que ser santo é você tirar uma pessoa do mundo e plantá-la dentro da igreja, dentro do templo. Mas não é essa santidade que a Bíblia menciona. Jesus Cristo disse: Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Esse é um problema que às vezes nós enfrentamos. Nós achamos que ser santo é cortar os nossos relacionamentos com as pessoas que não conhecem a Deus. E aí nós não temos um amigo não crente mais. Não conversamos com um amigo não crente mais. Não frequentamos a casa de uma pessoa não crente mais. Nós perdemos a capacidade de estar presente no mundo como luzeiro do mundo. Nós nos tornamos sal no saleiro. Porque criamos a ideia equivocada de que santidade é uma santidade geográfica, é uma santidade de isolamento, é uma santidade de afastamento geográfico do mundo. Jesus chocou os fariseus quando ele tinha a capacidade de entrar na casa de um publicano e participar de uma refeição com um publicano. Jesus chocou os religiosos da época porque ele conversava com gente que não era piedosa. E eu quero dizer para você que quando Paulo está se referindo aos santos, ele não está pensando nesta santidade geográfica. Ele está pensando em duas coisas. Primeiro, de que essas pessoas foram chamadas para pertencerem a Deus, para serem diferentes, para serem consagradas para Deus. Segundo, ele está pensando em pessoas que foram transformadas e que estão sendo transformadas à imagem de Jesus Cristo, recebendo então o caráter de Deus, sendo santo como Deus é santo.
Mas vamos ver outra coisa. Em terceiro lugar, os destinatários detalhados. Olha você no verso 1, quando ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Preste atenção aqui num ponto importantíssimo. Paulo não se dirige aos líderes e depois à igreja, aos liderados. Ele se dirige aos liderados e depois aos líderes. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Será que Paulo não está dando valor devido aos líderes? Será que Paulo não está diminuindo a autoridade dos líderes? Não. O ponto é, não é a igreja que vive para a liderança, é a liderança que vive para a igreja. Não é o liderado que vive em função do líder, é o líder que vive em função do liderado. Esse é um ponto fundamental. Eu diria que isso é uma quebra de paradigma. Na verdade, não é a igreja que vive em função dos líderes, são os líderes que devem viver em função da igreja. Por isso ele se dirige à igreja e depois aos líderes. E notem vocês que ele não vê esses líderes, bispos e diáconos, acima da membresia da igreja, acima dos santos, mas inclusive junto, no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade. Esse é um ponto extremamente importante. Na igreja de Deus não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Posição de liderança não é posição hierárquica na igreja de Deus. O Novo Testamento desconhece hierarquia. Quando você pega, por exemplo, a palavra aqui, bispos, hoje, na igreja evangélica brasileira, bispo é uma posição hierárquica. O camarada é crente, depois ele elege-se para o diaconato, agora ele é escolhido para servir, depois ele é escolhido para presbítero ou pastor, são termos correlatos, e depois ele galga uma posição acima de bispo, que está acima do pastor, hierarquicamente acima do pastor. E agora as pessoas não estão mais contentes só com o bispo, já estão nomeando o apóstolo. E agora apóstolo também está democratizando muito, e já tem um cidadão no Brasil que agora é o pai apóstolo, ele é o pai dos apóstolos, ele tem que ser acima dos demais apóstolos. Só que o apóstolo Paulo não está de forma nenhuma contribuindo com esta ideia de posições hierárquicas na igreja. Aliás, a palavra bispo e presbítero são termos correlatos. Correlatos. Se você quer certificar-se disso, olha Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, onde Paulo os chama de presbíteros, reúne os presbíteros da igreja. Quando ele vai se dirigir a esses presbíteros, no versículo 28 de Atos 20, ele os chama de bispos. E ele usa o verbo pastorear, de tal maneira que pastor, presbítero e bispo representam a mesma função. Não existe hierarquia. O bispo é presbítero, o presbítero é bispo, o presbítero e o bispo são pastores. Pastoreiam o rebanho. E ele agora se dirige então aos presbíteros, se dirige aos bispos ou presbíteros e se dirige aos diáconos, aqueles que servem. E notem vocês que a única carta que Paulo escreve, de todas as que escreveu, onde ele se dirige à liderança da igreja, bispos e diáconos. Por quê? Qual a razão? Por que ele menciona bispos e diáconos se nenhuma das outras cartas ele faz isso? Nós não podemos afirmar categoricamente, mas a impressão que nos dá, calcado na opinião de muitos outros estudiosos, é de que Paulo menciona que os bispos e diáconos, porque foram esses bispos e diáconos aqueles que lideraram o movimento na igreja de Filipos, para socorrerem a Paulo e para enviarem a Paulo Epafrodito, levando os donativos da igreja. Então Paulo quer reconhecer o trabalho desses irmãos, valorizar o esforço desses irmãos e tributar a sua gratidão a esses irmãos. Por isso Paulo os menciona nesta carta.
Muito bem. Quarto lugar, os destinatários posicionados. Note você aí, no versículo 1, que os destinatários têm dois endereços bem distintos. Notem aí. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Note que a preposição em é repetida em Cristo e em Filipos. E o que isso significa? Que a igreja tem dois endereços. A igreja tem dois endereços. A igreja é cidadã do céu, ela está em Cristo, e ela é cidadã da terra, ela está em Filipos. Ela pertence a dois reinos. A um reino espiritual, ela está em Cristo, e a um reino físico, geográfico, político, ela está em Filipos. Isso é fantástico. Isso é fenomenal. Porque, na verdade, nós não estamos prioritariamente em Vitória. Nós podemos estar em Vitória, podemos estar em Salvador, podemos estar em Recife, podemos estar em São Paulo. Isso vai contar pouco. O que vai nos definir é se nós estamos em Cristo. Este é o endereço permanente da igreja. O endereço geográfico, ele é contingente, temporário, passageiro e pode variar. Mas não muda o nosso status espiritual. Nós estamos em Cristo. E se você notar, a teologia da união com Cristo é a principal, talvez, teologia de Paulo no Novo Testamento. Essa expressão aparece mais de 100 vezes em Paulo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos fincados em Cristo. Como um peixe está na água, como um pássaro está no ar, como as raízes estão na terra, nós estamos em Cristo. Ele é o nosso endereço. Nós estamos fixados nele, envolvidos por ele, tragados por ele, moramos nele, respiramos nele, vivemos nele, morremos nele, ressuscitamos nele, assentamos-nos nas regiões celestiais com ele, reinaremos com ele. Toda a nossa vida está envolta nele. Ele é o oxigênio que nos leva a respirar. Essa é a ideia que Paulo quer passar. Mas em segundo lugar, a igreja está também em Filipos. Em Filipos. Nós estamos em Vitória. E se nós estamos em Vitória, a igreja que está em Vitória, passa dificuldades, passa lutas, passa crises, enfrenta lágrimas, enfrenta choro, enfrenta doença, enfrenta luto, enfrenta morte, enfrenta quedas, enfrenta perdas, enfrenta prejuízos, enfrenta desencorajamento. A igreja que está em Filipos, a igreja que está em Vitória, enfrenta perseguição, enfrenta problema de heresias, enfrenta ataques de fora e temores por dentro. Esta igreja passa por muitas vicissitudes, mas a igreja que está em Cristo é mais do que vitoriosa. Esta igreja está sólida, firme, sobranceira, triunfante e ninguém pode abalá-la. Isso é maravilhoso saber. E eu quero terminar, o último ponto, as bênçãos desta carta. E eu serei muito breve aqui. Em primeiro lugar, a natureza da bênção. Versículo 2, graça e paz. Graça e paz. Esta é uma maneira que Paulo está tentando saudar a igreja, usando o termo grego, graça, charis, e usando o termo hebraico, paz, eirene, shalom. Estas duas expressões juntas, Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que vocês recebam toda a sorte de bênção física, material, temporal, espiritual e eterna. Graça e paz é como que um pacote, e dentro desse pacote estão todas as bênçãos, sejam elas materiais, sejam elas físicas, sejam elas temporais, sejam elas espirituais, sejam elas eternas. É uma síntese de todo tipo de bênção. Graça é a decisão de Deus de investir, de abençoar quem não merece ser abençoado, quem não tem razões em si mesmo para ser abençoado. E isso é uma coisa maravilhosa, porque é pela graça que você e eu somos salvos. Não há mérito, não há razão para Deus ter nos escolhido,
para Deus ter colocado o coração dele em nós. Eu te pergunto, que mérito tinha Saulo de Tarso? Que mérito tinha ele? O cara estava matando os crentes, perseguindo a igreja, perseguindo Jesus, respirando ameaça, um terror. Por que que Deus o amou? Porque a causa do amor de Deus está nele mesmo e não no objeto amado. Isso é graça. Graça é favor que eu não mereço. Por isso que esta bênção é espiritual. Mas eirene, paz, shalom, não é apenas paz no sentido de ausência de problema. Esta paz não tem esse significado de paz de cemitério. Esta paz significa um bem-estar geral, seja físico, seja material, seja espiritual. Esta paz, ela tem dois significados, você vai perceber isso. Ela é paz fruto da reconciliação com Deus, é paz com Deus. Ela é fruto da intervenção de Deus, ela é paz de Deus. E na carta aos Filipenses, Paulo vai falar desta paz de Deus, desta paz com Deus e deste Deus da paz. Então esta é a bênção que Paulo traz para a igreja, uma bênção completa. E aqui, deixa eu só dizer para vocês, porque isso virou costume às vezes nas igrejas. Você já escutou isso? Uma pessoa escreve uma carta, graça e paz. A pessoa se levanta no púlpito e graça e paz, irmãos. Virou saudação, virou cumprimento. Na verdade, nós precisamos parar e refletir o que é que nós estamos dizendo, o que é que nós estamos desejando. Isso tem que ser muito mais do que apenas uma saudação de uma carta ou uma saudação verbal num lugar público. Graça e paz é você se apropriar da bênção superlativa de Deus, física, material, espiritual e eterna. Vamos ver, segundo lugar, qual é o alvo da bênção? Olha aí versículo 2, graça e paz a vós outros. Então essa bênção não é para uma elite, não é para alguns, não é para um grupo apenas da igreja ou para a liderança da igreja, é para toda a igreja indistintamente. Tá? Indistintamente. E finalmente, a fonte da bênção. A fonte da bênção não é Paulo, não é a igreja, não é um concílio. A fonte da bênção é Deus Pai, é o Senhor Jesus Cristo. E note você que hoje, muitas vezes, nós estamos também incorrendo neste erro no meio evangélico. É muito comum você estar no meio evangélico e uma pessoa, um pastor, ou um pregador, ou um líder, começar a abençoar o povo, como se ele fosse a fonte da bênção. Eu te abençoo, eu ordeno a minha bênção sobre você. Na verdade, quem abençoa é Deus. Ele é a fonte da bênção. Paulo era um apóstolo. Ele tinha autoridade apostólica. Mas ele não abençoou o povo. Ele não diz, receba a minha bênção. Eu abençoo vocês. Ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante entender isso. Você e eu não somos a fonte da bênção. Nós somos receptáculos dessa bênção, canais dessa bênção, mas não somos a fonte. A fonte é Deus. A fonte é Deus. Temos que entender isso. Irmãos queridos, eu paro por aqui. Esta carta, a sua mensagem, seu conteúdo, começa propriamente a partir do verso 3. Essa é a saudação desta carta. E eu gostaria que você pudesse fazer aquele exercício devocional que eu sugeri no começo. Você lê essa carta com 20 minutos. Se você tomar a decisão, e algumas pessoas têm feito isso aqui na igreja, eu fiquei feliz. Algumas pessoas me falaram, estou fazendo isso, está sendo uma bênção. Procure ler uma vez por dia essa carta. Tente fazer isso durante esse mês. Nós vamos gastar um mês e pouco para expor essa carta toda. Você vai perceber que a sua vida espiritual vai ter um plus, vai ter um avanço. Porque esta verdade de Deus vai encher seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que você saia daqui hoje cheio da graça e da paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo.